E começando a revisão do capítulo 5 de Boruto TBV, o capítulo tem início em um flashback da época em que o Boruto ainda estava acompanhando o Sasuke, onde inclusive podemos ver que o Boruto está ligeiramente diferente com um cabelo mais comprido, que até lembra um pouco do Sasuke do Shippuden, já indicando que passou um bom tempo desde que eles saíram de Konoha. Bom, após o treinamento com Kinjutsu, luta com espadas, Boruto e Sasuke vão descansar um pouco. Enquanto eles conversam em volta da fogueira, o Boruto pergunta se o seu estilo Uchiha está totalmente desenvolvido, creio que se referindo ao seu estilo de Kenjutsu. Em resposta, o Sasuke realmente afirma que já se passou um ano e que nesse meio tempo ele já conseguiu passar quase todo o seu estilo e habilidades ao Boruto, exaltando o Boruto como um prodígio, perspicaz e que consegue entender as coisas rapidamente. Mesmo que o próprio Boruto ainda esperasse que ele o treinasse ainda mais, ele já tinha aprendido tudo na teoria e não havia mais nada que o Sasuke pudesse ensiná-lo. O que restava ao Boruto agora era continuar treinando e aprimorando a sua mente e suas habilidades e incorporar esses ensinamentos. Prosseguindo, enquanto eles seguem com sua jornada, o Sasuke também comenta sobre como ele se parece com o Naruto e como ele tem o mesmo olhar que o Naruto tinha quando o tirou do caminho errado, já não se importando mais com quem o Boruto realmente é, e entendendo por que a Sarada ter dito para salvá-lo. A sua intuição estava lhe dizendo que algo estava acontecendo, algo que eles não teriam como lidar se não fosse por Boruto e Sarada, e por isso ele estava cuidando dele. Até que de repente a cena simplesmente pula para o momento em que Boruto e Sasuke estão lutando contra o Kodo. Inclusive logo após o Kodo receber o corte no olho, que diferente do que muitos acreditavam não foi feito pelo Boruto, e sim pelo Sasuke. Porém, parece ter sido apenas um golpe de sorte, porque ao mesmo tempo Sasuke pede para que o Boruto escape, deixando bem claro que não importa o que eles fizessem, não teriam como vencê-lo, pelo menos não agora. Por isso, Boruto deveria sobreviver a todo custo e incorporar tudo que foi lhe ensinado, assim, ninguém poderia se igualar a ele. E por fim, confia a Sarada aos cuidados do Boruto antes de partir para cima do Kodo. Mais tarde, no mesmo campo de batalha, o Boruto reaparece só para ver que o Sasuke acabou preso numa árvore. E assim, ele pega a Kusanagi do Sasuke enquanto diz que pode deixar o resto com ele. A partir daí, o flashback termina voltando ao Boruto no presente. Enquanto isso, em Konoha, o time 10 e o Konohamaru encontram a Moegi presa numa árvore, onde eles juram não perdoar o Kodo e o Jubi e achar uma maneira de tirá-la dali, ao mesmo tempo que a Shinju feminina, chamada de Matsuri, que estava numa reunião com os outros Shinjus, sente a tristeza e o ódio deles, indicando que de fato há uma ligação entre ela e a Moegi. Aparentemente, ela é baseada na Moegi, como se acreditava. E nisso, o Shinju líder, chamado de Jura, dá mais alguns detalhes sobre a verdadeira natureza deles, dizendo que apesar deles serem o mesmo organismo, o sentimento que a Matsuri havia sentido era só dela. Em resumo, mesmo que tecnicamente eles sejam só uma existência, a Shinju, cada um possuía uma consciência independente. No entanto, isso não mudava o objetivo final deles de comer os Otsutsuki, Boruto e Kawaki, para alcançar a evolução final. Porém, ele também declara que tinha um desejo instintivo que sentia ser significativo, o de devorar Uzumaki Naruto, deixando as outras Shinjus confusas, já que o Naruto não era um Otsutsuki. E detalhe que, em paralelo, a Ida também estava observando a reunião nesse momento, mas o Juri explica que, como eles já eram Shinjus em si, uma evolução diferente da vista até agora havia começado, o instinto que os movia mudou. Sendo assim, o Jura pede para que eles se entreguem aos seus instintos e ouçam suas vozes interiores. Assim eles poderiam determinar os seus novos alvos. A Matsuri consegue determinar o seu alvo, que no caso será o Konohamaru, porém o Shinju Sasuke, chamado de Hidari, apenas tem uma única questão em sua cabeça: o que eles são afinal? Mas o Jura, quase como se estivesse tentando desconversar e esquivar do assunto, apenas considera uma questão inútil, que não faz diferença e continua dando foco ao que deve ser feito, instigando Hidari a seguir os seus instintos e determinar o seu alvo. Enquanto isso, a Ida, que estava observando tudo, se pergunta o que são essas criaturas, assumindo que eles tenham nascido do chakra das pessoas que foram devoradas pelos Tsumeakas e se transformaram em árvores. Até que de repente o Shinju Bug vai em direção a ela como se a estivesse vendo e fala, chegando bem perto do rosto dela, que o seu alvo está decidido e que será ela, deixando a Ida completamente apavorada com o que acabou de presenciar. E por fim o Hidari decide o seu alvo, a Sarada. Voltando a Konoha, Sumire e Amado estão trabalhando no laboratório, até que surge o assunto da volta do Boruto a Konoha após 3 anos, juntamente com as implicações em volta disso, como o fato de Konoha ainda querer a vida do Boruto. Porém, a Sumire percebe que o Amado parece bem despreocupado quanto a isso, a fazendo lembrar do objetivo dele de ressuscitar a Akebi através do Karma, e pergunta ao Amado se não seria um problema se o Boruto fosse morto, se ele não estaria esperando a volta dele por conta da sua filha. E nisso o Amado recapitula tudo o que fez com o, entre aspas, Boruto, nesse caso Kawaki, já que eles trocaram de lugar, passo a passo e como ele precisa dele.
até destacando um detalhe que não tinha ficado muito claro em outras explicações, de que a única forma de ressuscitar uma alma humana à sua forma original é através do karma, o que explica por que ele não tentou usar outros Tensei Jutsus, como o Edo Tensei, para ressuscitar a Akebi. Como eu já tinha sugerido em outras revisões, ele quer a filha dele viva de verdade, podendo viver uma vida normal e ser feliz, e não um cadáver coberto de cinzas com a alma dela. Bom, logo em seguida ele começa a falar do Kawaki, dizendo que o mesmo se aplica a ele. Em resumo, ele já tinha percebido que alguém mexeu com suas memórias, porque as modificações no Kawaki, que ninguém faz ideia de onde vieram, já que todos o consideravam como filho do Hokage, só podem ter sido feitas pelas mãos dele. Havia várias marcas nas modificações do Kawaki que ele conseguia reconhecer como uma assinatura de seu trabalho, e por algum motivo o karma especialmente projetado no qual ele havia inserido a Akebi estava no Kawaki. Todas as evidências apontavam para o fato de que as memórias do Amado haviam sido modificadas. Sendo assim, como cientista, o Amado acreditava nas evidências, pois não existiam provas mais sólidas do que elas. No fim, o que importava para o Amado era o karma para Akebi, e quem estava com isso não era o Boruto, e sim o Kawaki. Mas em paralelo a essa conversa, é mostrado que o Amado estava sendo vigiado pelo Sai, que logo entra em contato com o Shikamaru e pergunta o que ele achou dessa conversa. Prosseguindo, chegando ao final do capítulo, mais tarde, Sumire e Sarada se encontram mais uma vez para conversar, onde inclusive dá para ver o monumento dos Kages, onde o rosto do Shikamaru ainda não está esculpido, o que talvez indique que ele é um Hokage nomeado recentemente. Quem sabe o Kakashi realmente tenha voltado ao cargo e o Shikamaru só tenha assumido agora, poucos meses atrás ou até poucas semanas atrás, mas também pode ser apenas um pequeno erro que será corrigido nos próximos capítulos. Pois bem, a Sumire fala sobre essa conversa que teve com o Amado, dando a entender que mesmo afetado pela onipotência, o Amado ainda tem autoconsciência de que suas memórias foram afetadas com base em evidências. O que parece ser estranho para Sarada, já que, segundo ela, mesmo mostrando fotos que o Boruto tirou com a família, ainda assim todos diziam que o Kawaki era filho do Naruto. Ninguém acreditava ou se perguntava sobre isso. Um detalhe que por si já tira uma dúvida que algumas pessoas ainda tinham sobre a onipotência. Dessa vez não é apenas interpretação ou suposição de leitor. A personagem está confirmando que evidência por evidência, seja foto, vídeo ou documento, não é o suficiente para as pessoas começarem a duvidar da identidade do Kawaki. Porém, a Sumire também assume que duvidar das suas próprias memórias vívidas não é algo que normalmente alguém consiga fazer. Fazendo até uma pausa com uma expressão de apreensão dizendo normalmente, como se estivesse desconfiando de algo no Amado, mas também fazendo a Sarada lembrar do Sasuke, sugerindo que ele também resistiu às suas memórias e falando do que ele fez. Mas antes dela terminar de falar, o Boruto aparece atrás dela dizendo que o seu mestre acreditou nele. Duvidando de suas próprias memórias, ele arriscou a vida para salvá-lo e foi pela Sarada. E assim o capítulo termina em uma cena linda e dramática com um abraço entre Sarada e Boruto. Agora, indo para as considerações finais. Bom, basicamente esse foi um capítulo de transição como se espera após uma situação tão frenética quanto a dos últimos capítulos e do começo de um novo volume, volume 2. Acho que é o respiro que estávamos precisando depois de tantos eventos bombásticos acontecendo de uma vez só, mas ainda assim está longe de ser uma transição monótona ou enrolada. Diria que esse capítulo teve um excelente ritmo, como o mangá de Boruto já não tinha há muito tempo. Nenhum trecho foi desperdiçado, houve uma boa quantidade de informação, preparando o terreno para o que veremos daqui para frente, e a trama progrediu muito em um único capítulo. Com um flashback do Boruto e do Sasuke versus o Kodo, os vilões estabelecendo seus objetivos e a desconfiança de Konoha em relação às identidades de Boruto e Kawaki começando a aparecer, juntamente com a volta do Boruto a Konoha. A arte está bem acima do habitual para os padrões do Ikemoto, todo o enquadramento e montagem na cena do abraço entre Boruto e Sarada ficou excelente, a Sarada virando a cabeça no momento em que o Boruto diz "foi por você, Sarada", e logo em seguida abraçando ele com vários ângulos dando ênfase, foi lindo. Uma cena dramática, acolhedora e com um tom romântico num nível que eu veria num mangá shoujo. Eu consigo mentalizar essa cena adaptada para o anime com música e tudo, só faltou flores de cerejeira ao vento para completar. Eu gostaria de não querer entrar na discussão sobre chip aqui, até porque quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe que para mim Borusara e Kawasumi é uma questão de quando e não de si, por razões que eu já cansei de comentar em vários vídeos. Os indícios estão óbvios e jogados na cara de todo mundo para quem quiser ver. Como por exemplo, a Sumire literalmente sendo a única garota nesta obra que consegue entender e se relacionar com Kawaki melhor do que qualquer outro personagem.
E por sua vez o Kawaki a trata de maneira completamente diferente dos outros, sendo a única com quem ele realmente conseguiu se abrir e falar sobre si mesmo, além do próprio Naruto. Sem falar da conexão que eles têm por conta de terem tido um passado parecido, do fato da Sumire ser a mecânica pessoal do Kawaki, basicamente o Kawaki, por ter um corpo de ferramenta ninja científica, sempre dependerá dela, o que significa que a Sumire sempre vai estar do lado dele, querendo ou não. O clássico clichê da Dandere dando suporte emocional ao Kudere, onde eles se relacionam com pequenos atos e olhares, até porque ambos não conseguem falar claramente sobre seus sentimentos. Acho que qualquer pessoa que tenha lido pelo menos uns 2 roncons na vida, mangás de romance, ou mesmo shonens que desenvolvem um romance um pouco mais, consegue ver para onde é que isso tá indo. Ou que vem sendo sugerido que a Sarada ama romanticamente o Boruto e que esse sentimento é recíproco desde a porra do capítulo 700 de Naruto, seja em anime, novel ou mangá. As novels descrevem que o Boruto sempre quer parecer legal perto da Sarada e por várias vezes no mangá a Sarada coroa ou ficou sem jeito quando perguntam se ela gosta do Boruto. É aquela situação clássica extremamente comum em vários animes e mangás, onde 2 amigos de infância começam com uma relação despretensiosa, com um dos lados vendo o outro como irmão em alguns casos, mas que com o passar do tempo começam a descobrir que estão apaixonados um pelo outro. Acho que o caso mais memorável disso e que a maioria dos otakus conhecem é o Edward e a Windy de FMA. Sem falar que é uma relação cheia de confiança e respeito, é o casal mais funcional dessa franquia, há todo um simbolismo e significado na união deles, algo que eu já expliquei em outras revisões. Enfim, só o fato do sonho do Boruto, o protagonista, existir em função do sonho da Sarada de se tornar Hokage e a união deles representar o time 7 original se tornando uma família de verdade, já deveria ser o suficiente para qualquer imbecil aceitar o óbvio. Mas infelizmente, algumas pessoas têm uma tara em se iludir, incapazes de perceber o óbvio na frente de seus olhos, completamente fora da realidade quando se trata de certas coisas que o mangá está construindo há tempos. Aí ficam alimentando expectativas irreais e imbecis pra depois reclamar da obra. Puta que pariu, velho. Na boa, você que tá me escutando e é Borusumi ou Kawasara, para porra, para! Essa porra não vai acontecer, caralho. Para com essa merda. E não adianta vir com desculpinha de que ai, mas assim o clã Uchiha vai acabar. Vocês acham que os Shins existem pra quê, porra? Pra mim tá mais do que na cara que a Sumire só gosta do Boruto e o Kishimoto meio que sugere 2 triângulos amorosos, um entre Kawaki, Sumire e Boruto e outro entre Sarada, Boruto e Sumire, pra reforçar uma possível inveja que o Kawaki tem em relação ao Boruto, criar um pequeno conflito com a Sarada tendo receio em se confessar pro Boruto e acabar ferindo os sentimentos da amiga no processo. Afinal, em Battle Shonen nunca é fácil pra heroína se confessar, e para o resultado final não ficar tão óbvio, tão na cara, na cabeça dos adolescentes com 30 pontos de QI que costumam consumir shonen. Eu só digo uma coisa, toda a linguagem corporal nesse abraço entre Boruto e Sarada é algo bem característico para quem conhece alguma coisa de cultura japonesa. Ela com o rosto no peito dele, fechando os olhos, ele hesitando por um momento antes de abraçá-la de volta. Enfim, diria que eles literalmente agiram como um casal japonês, especialmente pelo abraço correspondido. Percebam que em todo anime e dorama a gente vê alguém abraçando, mas raramente a pessoa que recebe o abraço correspondendo ao abraço. Isso acontece porque é algo que os japoneses raramente fazem. Normalmente eles se abraçam assim em situações bem específicas. E essas mídias, anime, mangá, dorama e filmes, costumam representar um abraço entre um casal sem parentesco sanguíneo como algo romântico. Eles sempre fazem isso quando querem passar conotação romântica, quando querem mostrar que aquele casal possui um laço que vai muito além da amizade, mesmo que oficialmente eles ainda não estejam juntos. Se abraçar desse jeito e falar Tadaima, estou em casa de forma tão carinhosa, não é algo que amigos façam por lá. Isso pra mim tá claríssimo. Agora vão negar a conotação romântica? O Kishimoto tá sendo bem direto quanto aos casais que irão se formar aqui, seja em anime, novel ou mangá, e não acho que a obra tenha espaço para triângulos amorosos onde não dá para definir nada, ou para o autor trollar com resultados inusitados que vão contra tudo que foi construído só para fazer um Naruhina e Sasusaku 2.0 no final.
Bom, eu também dou um destaque especial ao flashback do Boruto. Pessoalmente, eu gostei muito desse design do Boruto com o cabelo mais comprido, que até lembra um pouco o Sasuke na fase Shippuden. E até acho que poderiam usar esse visual mais pra frente, antes de ele adotar aquele visual que vemos no capítulo 1. Sinceramente, eu não tenho problemas com o Boruto tentando imitar o estilo de seu mestre. Não é como se o personagem fosse virar uma cópia de carbono do outro. Isso não é diferente do Lee imitando o estilo do Gai, Minato com um cabelo parecido com o Jiraiya, ou Hulk tentando imitar o seu ídolo, Kakashi. Simplesmente o estilo combina com o personagem e é isso. Alguns painéis realmente ficaram muito caprichados, como o do Sasuke correndo para cima do Kodo à noite com a iluminação do Chidori ao redor dele, e parece que a capacidade do Ikemoto de representar emoções nas expressões dos personagens deu um belo salto. Deu pra sentir o desespero do Boruto em ver o Sasuke se sacrificando e a maturidade dele em perceber que daquele momento em diante ele teria que tomar as rédeas da situação. Tá absurdamente melhor se a gente comparar com os capítulos 70 ou 75 da parte 1. Agora eu só fico me perguntando se ele sempre foi capaz de fazer isso ou era apenas desleixo, ou se o Kishimoto teve alguma influência nessa melhoria. E pegando o gancho, já que eu estou falando desse flashback do Boruto, diria que sem dúvidas era o que o mangá estava precisando. Mesmo que tenha sido um flashback pequeno e que não tomou todo o capítulo, para mim esse flashback até ajudou a compensar um pouco aquela sensação que os capítulos 1 e 2 passaram de serem um tanto ruchados, com uma situação meio jogada e sem muito contexto. Pelo menos aqui foi mostrado um pouco dos eventos que levaram a toda essa situação. A jornada de Boruto e Sasuke, a relação de confiança que eles construíram, ou poderia dizer, reconstruíram nesse meio tempo, assim como o Sasuke esperou no capítulo 80, o Boruto provou seu valor, ele provou que a Sarada estava certa e que ele era alguém que valia a pena arriscar a vida. Além de ter nos dado um gostinho da luta contra o Kodo e da transição daquele Boruto extrovertido para esse Boruto atual mais sério, mesmo que, ao meu ver, ele ainda tenha esse lado extrovertido. A situação é que não dá espaço para ele mostrar esse lado. E é claro, também evidenciando ainda mais que Boruto é um prodígio e em um ótimo momento, dando um tapa na cara dos haters e posers que tiveram a pachorra de achar que o Boruto tá forçado por causa do Uzuriko ou do Hiraishi nos últimos capítulos. Se o Boruto conseguiu aprender técnicas tão avançadas em 3 anos, foi graças à sua genialidade, graças ao fato dele ser um prodígio. Qualquer coisa que ele tire da manga depois desse treinamento de 3 anos vai fazer sentido e vai estar completamente de acordo com o que foi estabelecido sobre o personagem. Eu até me pergunto por que ainda tem gente que resiste tanto à ideia do Boruto sendo um gênio, um prodígio, como raramente se vê em uma franquia onde existem monstros como Itachi, que virou Capitão Ambu aos 13 anos, Minato, que foi dito sendo um gênio que aparece uma vez a cada geração, e o Killer Bee, que com 5 anos de idade, antes mesmo de se tornar um Jinchuriki, estava matando adultos na guerra. Todo mundo pode ser exagerado como for nesse mangá, menos o Boruto, né? Esse trecho do capítulo também me fez lembrar do próprio Sasuke no capítulo 343 de Naruto, onde após nocautear 1000 ninjas, confronta Orochimaru dizendo que ele não tinha mais nada para lhe ensinar. Certamente o Sasuke aprendeu uma caralhada de ninjutsus com Orochimaru, talvez alguns que ele nunca teve a oportunidade de usar. O que implica no Boruto também aprendendo alguns desses ninjutsus, mas no caso do Boruto acredito que ele só deve ter passado o que era mais seguro ou apenas técnicas exclusivas dele, e não nenhum Kinjutsu louco ou algo parecido. Nesse caso ele pode ter aprendido variações do Chidori que não precisam do Sharingan, como por exemplo o Chidori Nagashi, que pode muito bem ser o Raiton que ele usou contra o Shinju Bug no capítulo 4, e quem sabe até mesmo recriar o Raiton Shinden do Kakashi, já que ele foi criado como um substituto do Chidori agora que o Kakashi não tinha mais o Sharingan, se bem que, segundo os extras dos volumes, é uma técnica que o Boruto já tem. Vai ver até que, na realidade, o Hiraishi e as bases para criar o Rasengan Uzuriko vieram do Sasuke e não do Kashinkodi. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa é saber usar um determinado ninjutsu e outra é ter a capacidade de usar o ninjutsu. Enquanto o Sasuke conviveu com Orochimaru, ele deve ter tido acesso a um vasto número de ninjutsus, já que o Orochimaru era um colecionador de ninjutsus. Talvez ele não tivesse as capacidades físicas ou talento para usar alguns, mas entendeu como funciona. Além disso, lembrem-se que ele viu o Minato usando o Hiraishi na guerra. Ele pode ter copiado o ninjutsu, mas não ter o que é necessário para usar de forma eficiente.
Outro detalhe que eu achei bem interessante é essa intuição do Sasuke de que eles podem estar entrando numa situação em que apenas Boruto e Sarada podem resolver, deixando a Sarada aos cuidados do Boruto. Um forte indício de que a Sarada terá um grande papel no plot daqui pra frente. Não é à toa que ela vem sendo presente e recebendo um papel de liderança nos últimos capítulos. Até quem teorize a possibilidade do Túbulo Vortex no subtítulo se referir a Sarada e Boruto e não a Kawaki e Boruto como se acreditava, com a Sarada assumindo o papel de co-protagonista, enquanto o Kawaki se tornará um vilão completo e inimigo de Konoha. Ainda mais agora que a máscara dele tá pra cair. Não acho que seja pra tanto, mas de fato é uma possibilidade que faz sentido. Claro que, pessoalmente, eu gostaria que o flashback tivesse sido mais longo e completo, talvez levando uns 4 capítulos, um volume, e tendo espaço para mostrar o que está se passando na cabeça do Boruto e seus conflitos internos, pensando em como está a sua família e amigos, sendo atormentado pelo mundo à sua volta e o fardo que ele teve que carregar após se separar do Sasuke, seu treinamento e sua relação com Sasuke, enfim. Algo que pra mim Boruto carece demais é a falta de um foco melhor na relação de mestre e aluno. Essa relação deles parece superficial e vazia demais em comparação à relação entre Naruto e Kawaki, por exemplo, que mesmo não tendo tanto espaço, foi melhor desenvolvida. Essa seria a oportunidade perfeita para mostrar mais desse lado. Sem falar da luta do Sasuke versus o Kodo na íntegra, juntamente com o que o Boruto fez após isso e como ele formou essa parceria com Kashin Code. Esse flashback mostrou apenas trechos do que aconteceu que não dizem muita coisa, ou pelo menos ajudam a elevar o Kodo como personagem. É meio patético pensar que a única luta em que o Kodo saiu de certa forma vitorioso aconteceu completamente em off. Mas também serei justo com o mangá aqui, pois por mais que eu tenha esse desejo, eu sei que o mangá sempre foi rushado e direto ao ponto e que talvez não tenha tanto espaço para oferecer um flashback mais completo. Eu já falei isso para vocês várias vezes e vou repetir. Esse mangá pode estar acabando em questão de 10 volumes, nesse caso 9, já que o último capítulo encerrou o volume 1, totalizando os 30 volumes esperados pelo Ikemoto. E mesmo que porventura o mangá dure mais do que o esperado, eu duvido muito que ele tenha mais 7 anos de publicação. O que estamos vendo aqui pode ser muito bem o começo do penúltimo arco da história, eu não duvido. Se nos próximos capítulos esses Shinjus começarem a chamar a atenção dos Otsutskis e eles forem finalmente introduzidos em peso na história, eu vou ter certeza disso. O que resta agora é torcer para que os próximos capítulos tenham mais alguns trechos desse momento, mais alguns flashbacks, ou para que o anime expanda esse flashback quando ele for adaptado. Aliás, esse flashback seria uma ótima oportunidade para adaptarem o arco da profecia, o último arco da parte 1, de forma coerente e que não atrapalhe a progressão da história, até porque uma situação leva a outra. Logo após o Boruto sair de Konoha, poderiam pular para um ano depois, dando um gancho para os acontecimentos desse flashback. Pelas minhas contas, o arco da profecia teria uns 6 ou 7 episódios, um arco bem curtinho. Bom, quanto a outros pontos do capítulo, as Shinjus agora mostraram um pouco mais de identidade e personalidade na qual podemos nos identificar. O detalhe de que elas são originadas dos chakras das pessoas presas nas árvores ou que eles estão mais pro lado das bijus, sendo tecnicamente um ser dividido em vários pedaços, cada um com sua própria consciência, já era esperado. Até me lembrando um pouco as Kuminjus do filme Road to Ninja, as bestas mascaradas, que no final eram nada mais do que pedaços da Kurama do Mema. Bom, pelo menos confirma que eles não são uma mente coletiva como muitos acreditavam, mas também implica que talvez eles tenham uma ligação tão forte, tão estreita com as pessoas presas nas árvores, ao ponto de que talvez a única forma de libertá-las seja os derrotando ou derrotando o Jura, que seria o corpo principal do Jubi. Ainda não dá para falar muito do Hidari ou da Matsuri, mas confesso que estou gostando muito do Shinju Bug, que assim como o Bug original é o carisma do grupo e parece ser o mais animalesco, mais porra louca entre eles. O Jura também parece interessante e sinto que ele é bem suspeito, pode estar escondendo algo ou ter mais noção da verdadeira natureza deles do que os outros, especialmente se ele for o corpo principal do Jubi. A conversa dele com Hidari passa muito a sensação de que ele está os manipulando. Talvez o real objetivo dele seja incentivar as outras Shinjus a se tornarem completas, se aproveitando da inocência delas e tomar o fruto de chakra para si, se tornando um Otsutsuki em si, pois diferente deles, ele conhece suas origens e o que ele pode se tornar. Mas é claro, essa é apenas uma suposição. Esse objetivo de devorar pessoas específicas, à primeira vista parece raso e superficial,
faz eles parecerem Tsumeakas regulares, só que com um pouco mais de inteligência. Parece mais uma desculpa esfarrapada para criar conflito e envolver vários personagens. O lado positivo disso é que talvez alguns personagens secundários que nunca tiveram nada em Boruto finalmente tenham alguma relevância, mas eu ainda acho cedo para julgá-los. Eu já falei isso em outras revisões e vou repetir. O fandom de Naruto ficou muito mal acostumado com vilões idealistas, com objetivos mirabolantes, grandiosos e backgrounds dramáticos como Nagato, Madara e Obito. Nos shonens afora há vilões e vilões. Alguns vilões são super complexos e cheios de camadas, e outros serão mais unidimensionais, com objetivos simples, egoístas e que servirão apenas como um obstáculo para os heróis. E esse segundo caso é o mais comum. Em Boruto a gente tem um meio termo, claro, levando em consideração o espaço limitado que o mangá tem para desenvolver os personagens. Mas em geral, diferente de Naruto, os vilões de Boruto são um pouco mais pé no chão quanto aos seus objetivos. Os vilões ou antagonistas que vimos até agora, Kawaki, Amado, Eida e Kodo, são movidos por objetivos mundanos, seguindo o tema do egoísmo e vaidade humana, o que talvez não seja tão interessante para o leitor médio de Battle Shonen. Mas para mim, acima de tudo, o que torna um vilão interessante, independente do quão simples ou complexo ele seja, é o impacto que ele causa na obra, é como ele move a trama. Um bom exemplo disso é o Meruem do arco das Formigas Quimeras em Hunter x Hunter. Um vilão extremamente simples, sem background, pois ele já nasceu no próprio arco, e inicialmente sem um grande objetivo, mas que teve um crescimento tão bom durante o arco que se tornou o melhor vilão de Hunter x Hunter. Só contextualizando para quem talvez não conheça Hunter x Hunter, o Meruem começou com um objetivo simples, não muito diferente dessas Shinjus: comer pessoas com Nen, que seria uma energia equivalente ao chakra em Naruto, dominar o mundo e transformar os humanos em gado, mas que com o passar do tempo, ao interagir com uma menina humana, ele mudou seu objetivo e percebeu que o seu poder existia, que ele nasceu naquela terra para proteger os mais fracos e acabar com a desigualdade no mundo. E algo me diz que o Kishimoto, especialmente por ser muito fã de Hunter x Hunter, dará um rumo parecido às Shinjus, trabalhando o tema da consciência e individualidade humana através delas. As Shinjus são entidades trazidas à existência apenas agora, seres totalmente novos e que, embora possam ter o conhecimento de seus originais, talvez queiram experimentar o mundo à sua volta. Quem sabe eles estejam cientes de conceitos de bem e mal, mas apenas em teoria, e ainda não passaram pelos processos que os farão decidir como agir daqui para frente. Eles ainda podem crescer e decidir de que lado querem estar. Do meu ponto de vista, essas Shinjus ainda são como crianças quando se trata de emoções. Eles não conseguem diferenciar entre amor, ódio, admiração ou amizade. Eles apenas sabem que têm uma conexão emocional com os seus alvos e não duvido que escolham seus alvos com base em um desejo de entender melhor certos conceitos e emoções, confundindo os fortes sentimentos que os seus originais têm por essas pessoas com o instinto de devorar alguém. Eu espero que, à medida que a história for avançando, os objetivos e visão de mundo de alguns deles mude, ao ponto de que alguns vão deixar de seguir os seus instintos completamente e quem sabe até se tornar aliados. O Hidari é um que eu estou vendo lá de longe que vai se tornar aliado. Ele já está fazendo questionamentos sobre si mesmo e, ao descobrir a sua conexão com a Sarada e o amor herdado do Sasuke, talvez ele mude. E eu estou muito curioso para ver como é que será o desenvolvimento dele até lá. Mas isso também nos traz uma pergunta: quem seria o Jura originalmente? Porque o alvo dele é o Naruto. Que tipo de relação ele teria com o Naruto? Bom, muitos estão teorizando que ele seria baseado no Jigen ou no Soeg, o random que protegeu a Sarada e foi pego pelo Tsumeaka no capítulo 2. Mas visto que Aida assume que essas Shinjus tenham ganhado vida graças aos chakras das pessoas presas nas árvores, ou seja, ele não pode ser o Jigen, e o fato do Jura não lembrar nenhuma das pessoas presas nas árvores, pelo menos as que vimos até agora, eu ainda continuo com a minha teoria de que o Shinju líder, o Jura, seria o corpo principal do Jubi, uma amálgama de todos os que foram presos nas árvores. Nesse caso, o Jura só teria adquirido consciência e se tornado uma Shinju depois de consumir uma certa quantidade de chakra, por isso ele não teria se tornado antes quando o Bug e o Sasuke foram presos, enquanto os outros três seriam minions como os Tsumeakas baseados nas pessoas mais fortes presas nas árvores. Até porque, se todas as pessoas presas dão origem a uma Shinju humana, cadê o resto? Por que só esses 4?
E isso até explicaria o motivo do alvo dele ser o Naruto, porque a maioria das pessoas presas foram ninjas de Konoha, que nutrem uma grande admiração pelo Naruto. Reparem que no painel, onde há um close nele sentado no cubo, dá pra ver que o design dele remete a uma Shinju. A gola dele são as pétalas e a cabeça é o fruto. Ele não parece ser baseado em alguém, ele parece a representação da própria Shinju. A única coisa que reforça a possibilidade dele ser baseado no Jigen é o seu objetivo de devorar o Naruto, pois ele só pode chegar naquela dimensão com os poderes do Ishiki, o que não explica como o chakra do Jigen foi parar no Jubi. A única coisa que eu consigo pensar é se o chakra do Ishiki foi pro Jubi através do karma branco do Kodo, que é o legado dele em forma de puro poder, ou se o Jigen alimentou o Jubi com seu chakra em algum momento. Levando em consideração que o Jubi é uma grande massa de chakra, não seria estranho imaginar que, para criar um novo Jubi, o Otsutsuki só precisa de um pedaço do Jubi ou da Shinju e alimentá-lo com seu chakra até que ele tome forma. Como plantar uma muda de uma planta através de um galho. Mas ainda assim, que tipo de forte ligação ele teria com o Naruto para ser o seu alvo? Ódio pela ideologia do Naruto que ele desprezava, por ele ter acolhido o seu receptáculo e ter se tornado um obstáculo em seus planos? Enfim, essa possibilidade para mim ainda não parece fazer muito sentido. Agora, falando em nível de poder, acredito que cada uma dessas Shinjus, tirando o Jura, não seja muito mais forte do que o Kodo. Talvez apenas as suas habilidades é o que as torne realmente perigosas, talvez até sendo inimigos naturais de alguns personagens, imunes ao Zuhiko e à reflexão do Demon, até para dar uma certa equilibrada nas lutas. É uma questão de lógica simples, pois como Konohamaru vai ter alguma chance contra a Matsuri se ela estiver muito acima do nível do Jigen? Eu acredito que as lutas irão se dividir em Jura vs Kawaki e provavelmente o Mitsuki, Matsuri versus Konohamaru e o time 10, talvez com alguém mais capaz intervindo para salvá-los no final, Hidari versus Sarada e Boruto e Bug versus Aide Demon. Por último, quanto aos últimos acontecimentos, a brecha para a máscara do Kawaki cair, o retorno do Boruto a Konoha e o que esperar dos próximos capítulos, bom, a Sumire mais uma vez desempenhou um excelente papel quando se trata de questões envolvendo o amado, deixando a trama em volta dele mais misteriosa. Ela basicamente conduziu a conversa com o amado, levando a um resultado que beneficia a todo mundo. Foi a melhor forma de provar ao Shikamaru que alguém mexeu com as memórias de todos e plantar a semente da desconfiança, sem comprometer ela ou a Sarada, mesmo que não tenha sido intencional, provando que ela não precisa voltar a ser uma guerreira para ser uma personagem interessante do mesmo jeito e útil para a progressão da trama. Confesso que gostei de ver que sob a liderança do Shikamaru o buraco é mais embaixo. O amado está sendo vigiado de verdade, não é aquela moleza do Naruto. Como eu já tinha dito, o Shikamaru não é o Hokage que Konoha merece, mas é o Hokage que Konoha precisa no momento. O Hokage com pulso firme para fazer certas coisas que o Naruto não teria coragem. É graças ao que eles descobriram com essa abordagem mais invasiva que o Boruto pode acabar ganhando um voto de confiança e voltando definitivamente para Konoha. E além disso, parece que há mais sobre o amado do que podemos ver. Não é à toa que a Sumire parece desconfiar dessa capacidade dele de ir contra as suas memórias. Ele chegou à conclusão de que as suas memórias haviam sido alteradas, só que a onipotência não só manipula as memórias, mas como também remove todas as dúvidas e impede que suas vítimas cheguem a uma conclusão lógica. O amado ou é imune por algum motivo ou tem algo instalado que neutralize os efeitos da onipotência. Mas é claro, também é importante destacar que as únicas pessoas que foram capazes de lutar contra a onipotência, mesmo que tenham sido afetadas e ver as evidências de que suas memórias foram alteradas, fizeram isso por suas filhas. Claramente isso não os torna imunes ao fascínio, mas aparentemente dá a força de vontade necessária para a pessoa não acreditar em suas memórias e se deixar levar pela onipotência. Talvez por isso que vemos a Himawari e o Mitsuki meio que em conflito sobre o que estão sentindo. Talvez porque no fundo eles sentem que tem algo errado, que suas memórias não condizem com o que eles sentem em seus corações. Bom, enfim, é o cenário perfeito para o Boruto retornar à vila sem maiores problemas. Acho que tudo está indo em direção a uma situação onde Boruto e Konoha, e consequentemente o Kawaki, serão obrigados a trabalhar juntos. Além da Sarada ter proposto que Konoha trabalhasse junto com Boruto para derrotar o Kodo e descobrir uma forma de salvar as pessoas presas nas árvores, agora surgiu uma nova ameaça ao Naruto, o Jura, que pode obrigar o Kawaki a unir forças com Boruto. Se é pelo Naruto, ele deve estar disposto a deixar de lado suas questões com Boruto sem pensar duas vezes, e uma desconfiança quanto à confiabilidade das memórias de todos. Já não importa quem é quem, se o Kawaki vai ser desmascarado, o Boruto vai voltar a ser visto como filho do Naruto ou não, no momento Konoha precisa dos dois.
Eu acho que não tem muito segredo. O próximo capítulo deve se focar no Boruto se rendendo, exigindo uma audiência com Shikamaru e revelando tudo que ele sabe a eles, e também falando sobre esses novos inimigos. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão, e nos vemos no próximo vídeo.